Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zé Laia. E hoje vamos falar aí sobre a questão do cristianismo em Roma. Como surgiu o cristianismo e de que forma ele se espalhou ali pelo Império Romano naquele período ali do século I depois de Cristo. Mas antes da gente começar, obviamente gostaria de pedir a todos vocês, se possível, que apertasse esse like aí, compartilhasse o nosso vídeo, se inscrevesse no canal, ativa aí o sininho e vamos espalhar esses vídeos aí para todo canto, porque tenho certeza que está ajudando muita gente. Mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar do nosso assunto. Bom, como a gente sabe, o cristianismo ele hoje é considerado a maior religião do mundo, tá? Com o maior número de fiéis, com mais ou menos aí 2,3 bilhões de seguidores. E como o próprio nome já diz, né, cristianismo significa professar a fé cristã, ou seja, acreditar, né, e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas o interessante é que tudo que nós sabemos, né, praticamente tudo que nós sabemos aí sobre a vida e também sobre os ensinamentos de Jesus está escrito nos evangelhos bíblicos, assim como a história dos hebreus como um todo. E segundo esses escritos, né, Jesus Cristo teria nascido há cerca de 2000 anos atrás, mais ou menos, em Belém, na Judéia, mas ele ainda muito criança, muito jovem, foi para uma cidade ali perto de Belém, chamada Nazaré, na Galileia. E a partir daí, nós temos um hiato, um espaço muito grande entre o que foi escrito a respeito de Jesus. Não existe nada nesse período, pelo menos até os 30 anos de idade, que fale sobre a história de Jesus. Por volta dos 30 anos, ele começa de fato a transmitir os seus ensinamentos ali na região de Nazaré mesmo. Depois ele vai peregrinando por toda a Palestina, vai para Samaria, vai para Jerusalém e várias outras cidades ali da Palestina. E nessa peregrinação ele ia pregando, ou falando sobre a existência de um Deus único, assim como os hebreus, mas ele começou a ensinar, os seus ensinamentos, eles na verdade foram pautados na questão do amor ao próximo, na questão da compaixão, na questão da humildade. Além disso, Jesus também, em seus ensinamentos, declarava o tempo inteiro que todos aqueles que seguissem ali a sua filosofia, os seus ensinamentos, alcançariam a vida eterna. E que não haveria diferença entre ricos e pobres. Ou seja, isso de alguma forma vai começar em algum momento a incomodar a elite daquela localidade. Além disso, Jesus também, que era judeu, obviamente, ele se apresentava, ele se dizia o Messias que foi profetizado e prometido nas escrituras sagradas da Torá. Ou seja, ele se autodeclarava o grande Messias dos judeus que viria para salvar todos ali das amarras, enfim, sociais, políticas e por aí. Bom, essa conduta de Jesus e esses ensinamentos muito voltados para a humildade, para o amor ao próximo, para a compaixão, como eu falei, eles começaram a desagradar. Por quê? Porque esse discurso, esses ensinamentos foi aglomerando muitos seguidores a essa filosofia de Jesus. E aí começa a desagradar tanto as autoridades judaicas quanto as romanas. Os judeus, por um lado, se incomodaram porque estavam perdendo os fiéis ali da sua religiosidade. E começaram a acusar Jesus de estar insultando o próprio Deus, dizendo que ele era o Messias prometido, e ele não era, porque esse Messias para os judeus viria como um rei, na forma de um rei. E ele era humilde, era isso, era aquilo, e acabou, obviamente, não agradando ali as elites. Até por essa pregação que ele fazia em respeito a não diferenciar os ricos dos pobres, colocar todo mundo no mesmo patamar. Isso, obviamente, incomodou a elite judaica. Os romanos, por sua vez, temiam que ele, dentro desses ensinamentos, acabasse incitando a população judaica a se revoltar contra a dominação romana. Dessa forma,
Por um lado, Jesus foi conquistando cada vez mais seguidores e, por outro lado, foi se tornando cada vez mais um incômodo dentro da Palestina. O fato é que ele acabou se tornando, assim, uma ameaça incontrolável, tanto para os judeus quanto para os romanos. Dessa forma, ele, por volta dos 33 anos, após 33 anos de ensinamentos, após 3 anos de ensinamentos, ele acabou sendo preso, foi julgado e condenado à morte por Pôncio Pilatos, que na época era o administrador romano ali na Judéia. Bom, como a gente sabe, a sua condenação à morte foi pela crucificação, ele foi crucificado e após isso, os seus ensinamentos, ao invés de pararem como os judeus queriam e os romanos queriam, esses ensinamentos começaram a quê? A aumentar. As pessoas começaram a ver em Jesus um grande mártir, um grande herói, e começaram a aderir ainda mais aos seus ensinamentos, que foram transmitidos nesse momento, passaram a ser transmitidos, na verdade, pelos apóstolos, que eram os aprendizes de Jesus na época. Bom, e aí esses ensinamentos vão alcançar toda a região do mar Mediterrâneo. Esses ensinamentos vão se expandir de uma forma muito rápida, tá? Tanto que ao longo do século I, a religião cristã ela teve uma expansão impressionante. E aí ela vai passar agora a incomodar ainda mais as autoridades romanas. Por quê? Porque foi uma religiosidade que chegou muito rapidamente aos domínios romanos. Saiu de Jerusalém, saiu da Judéia, da Palestina, e já começa a chegar em outros domínios romanos e começa a aderir muitos seguidores com a mesma velocidade que foi lá na Judéia. E os cristãos, até pelos ensinamentos de Jesus, eles se recusavam, por exemplo, a servir o exército, eles também se recusavam a adorar aos deuses romanos, adorar ao imperador romano. Eles só adoravam a esse Deus único ensinado por Jesus. E com isso, eles, obviamente, foram o tempo inteiro ali acusados de traição dentro de Roma. E aí, os imperadores, que vieram ali depois de Vespasiano, começaram o tempo inteiro a perseguir todos os cristãos dentro das províncias romanas. Porém, essas perseguições acabaram funcionando de forma oposta ao desejado pelos romanos, tá? Porque a intenção era parar a expansão dessa nova religião, dessa religião cristã. Mas funcionou ao contrário, porque fortaleceu o cristianismo e cada vez mais ia aumentando o número de conversões à religião cristã, tá? Tanto que no ano 313, o imperador Constantino acaba se convertendo ao cristianismo e vai, mediante a sua conversão, conceder o Edito de Milão, que seria a liberdade de culto a todas as crenças. Ou seja, ele permite agora que em Roma todas as religiões sejam cultuadas, sejam seguidas sem perseguições. Tá? Isso foi um grande avanço para o cristianismo. E ao longo do tempo, com essa liberdade de culto, com essa possibilidade de todos ali poderem professar livremente a sua fé, essa religião foi fundada por Jesus, ela foi se tornando cada vez maior. E ao longo do tempo, por incrível que pareça, foi o que acabou salvando o Império Romano. Por quê? Porque essa religião antes perseguida pelos imperadores romanos acaba unificando o povo romano e dando força ao Império Romano para seguir de forma dominante ali na Europa. E aí, em 353, os cultos, as outras crenças foram proibidos. Ou seja, a gente vai começar a ter as ações contrárias em relação ao cristianismo. O cristianismo, que antes era proibido, agora vai ser a única religião permitida dentro do Império Romano. Lá em 380, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano
e vai dessa forma se expandir ali por todo o mundo conhecido da época, né? Ou seja, todo o Império Romano vai ser obrigado a seguir a religião cristã. E foi dessa forma, né, que uma religiosidade nascida na Judéia, né, por um hebreu, por um judeu, vai acabar se tornando a religião oficial de um império europeu e vai se alastrar pelo mundo todo conhecido na época, se tornando assim a religião maior do nosso mundo até os dias atuais. Tudo bem? É isso, galera. A gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.